Uma boa noite a todas e todos. Eu sou o Carlos Santana, professor e pesquisador. Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Cinema Sem Limites. O filme um Beijo no Asfalto, um filme brasileiro. Então, o Bruno Barreto é um cineasta bastante importante, né, aqui do Brasil, e eu digo aqui do Brasil porque ele filmou também nos Estados Unidos, em outros países, produções, algumas independentes, outras financiadas por Hollywood e tal. Mas uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, talvez, sobre o Bruno Barreto, é que, embora ele seja um cineasta relativamente jovem em comparação aos cineastas canônicos brasileiros da década de 60, do cinema de arte brasileiro, o Bruno Barreto, começa a filmar no final da década de 60. Em 1968, especificamente, ele faz um curta-metragem. Esse curta-metragem concorre na terceira edição do Festival de Cinema JB Mesbla, que era um festival muito importante na época, né, sobretudo nesse campo de curtas-metragens. Um festival que ocorria no Cine Paissandu, e isso diz muita coisa, porque o Cine Paissandu era o único, ou talvez um dos únicos cinemas de São Paulo que exibia Godard, Truffaut, Nouvelle Vague. Então, esse prêmio tinha um valor muito importante para todos os jovens cineastas. Só que o Bruno Barreto fez o filme com 15 anos. Então ele era muito, muito jovem mesmo, né? Então, lembrando que o JB mesmo foi um festival que acabou recebendo filmes de vários cineastas importantes, do cinema novo, do cinema marginal. E o Bruno Barreto sai de lá e logo em seguida, aos 17 anos, ele faz o primeiro longa-metragem dele, né? Até que ele faz um outro filme bastante clássico, porque ele não tem só um filme realmente de peso, que é o filme A Dona Flor e Seus Dois Maridos, que, se eu não me engano, é de 1974, se eu não me engano, né? E ele tinha 20 anos quando fez esse filme. E esse filme, ainda hoje, ele é o quarto maior sucesso de bilheteria brasileiro, né? E permanece mesmo após tantas e tantas décadas lá na quarta posição, né? Então ali ele se torna uma referência muito importante, ele faz vários outros filmes, ele concorre ao Oscar e assim por diante, né? E ele tem uma maneira de filmar, a meu ver, que ela é muito, digamos, embora ele seja um cineasta até complexo, mas pelo menos os filmes que eu pude assistir, ele é muito acadêmico, sim, ele é muito certinho, ele é muito numa estrutura hollywoodiana, de cinemão, nos planos, na fotografia mesmo. Ele gostava muito de fotografia, diz que ele entra no cinema para ser diretor de fotografia, para ser fotógrafo. Então a gente percebe muito isso. Que segue a linha lá do Meirelles, daqueles cineastas ali da retomada do cinema brasileiro, pelo menos alguns deles, nessa maneira bastante acadêmica de filmar, assim, né, tocando a massa, o público de modo geral, assim. Então, vejo isso aí nele, né, essa precocidade em filmar, mas um tipo de cinema muito, muito arrumadinho, embora haja desvios no meio desse caminho, né. Então, o Beijo no Asfalto, que ele filma, é a segunda versão já da peça, do texto do dramaturgo Nelson Rodrigues. O primeiro filme é de 1961 e se chama O Beijo, e é um filme muito bom mesmo. Do ponto de vista estético, eu acredito que seja mais ousado que o próprio filme do Bruno Barreto, porque o Beijo de 61, eu vejo ali que ele flerta um pouco com a Nouvelle Vague, com o universo onírico, com o surrealismo, até com Maya Deren, sem exagero nenhum. Então, há muita essa fala assim, dos pensamentos dele. Os pensamentos falam muito no filme. É um filme preto e branco, né? E aí temos o filme do Bruno Barreto, em 1981, e temos um terceiro longa, que é de 2017, se não me engano, dirigido pelo Murilo Benício. E esse eu não assisti. Acredito que seja bom, né? Pelas imagens, algumas fotos que eu vi, pequenos trechos, são muito bonito esteticamente.
Mas é isso, então, Bruno Barreto ele faz esse segundo filme, né? Esse texto é originalmente um drama familiar, né, escrito em 1960 ou 61, pelo Nelson Rodrigues. E esse texto, que eu li, obviamente, ele explora conflitos amorosos, conflitos em relação à sexualidade, e isso na década de 60, gente. Um texto que, né, que se apropria dessas temáticas como a sexualidade e a ética também, a ética na política, a ética no jornalismo. Então o Nelson ele consegue tocar vários âmbitos da sociedade. E ao meu ver ali ele se apropria de velhas formas do melodrama, do que a gente chama de melodramas familiares, né, para tentar contar uma história, né, que reflete a maneira como o Nelson Rodrigues, como ele percebia a sociedade. E especificamente a sociedade carioca. O Rio de Janeiro é muito presente na obra. Só que mesmo se tratando de uma obra, né, que seja desse campo do carioca, né, na década de 1960, e trazendo todas as questões daquele contexto, né, os dilemas vividos pelos personagens podem sim ser aplicados a qualquer contexto e até podem ser aplicados de maneira atemporal. Essa questão, né, do conflito do personagem é muito presente nesse filme e no conto. Né? Mas a história do filme e do texto, portanto, né, tem como ponto de partida um beijo, né, que o personagem Arandir dá em um homem que recém havia sido atropelado. E ele foi atropelado na presença de um outro personagem também, que vai ser explorado só na segunda parte do filme, que é o jornalista Amado Ribeiro, né? E esse fato poderia ter passado despercebido desse jornalista, não é? Assim como uma série de vários outros acontecimentos que passam e passavam despercebido por ele no cotidiano, né? Só que o espertinho, ou melhor, o mau caráter do jornalista, ele vê nesse beijo a oportunidade do que ele chama de sacudir, né? Ele diz, né, que é uma forma de sacudir o Rio de Janeiro. Ele fala o Rio de Janeiro, né? Então, esse caráter local é sempre muito presente no filme. E para isso ele convoca um outro personagem que também aparece na segunda parte do filme, mas aqui adiantando, né? Que é o delegado Cunha. E usando novamente um termo deles, eles dizem que eles devem, né, que aquilo é para eles enquadrarem, né, o Arandir, fazendo com que ele, enfim, ele seja investigado, né, por atacar a ordem moral, a ordem pública da sociedade, e também pensam eles em acusá-lo de ser o assassino, né, do homem que havia beijado. Essas questões dizem muito da atualidade, né? A questão da imprensa brasileira, a ética da imprensa brasileira, da política brasileira, ela lembra muito o filme, sobretudo em dias atuais, né? Dessa manipulação, desse jogo que há, né, entre a imprensa e a política. Então, no filme, obviamente, quem escreve essa manchete é o jornalista, né? O personagem, o Amado Ribeiro, né? E curioso que ela é publicada no jornal A Última Hora, que é um jornal em que o Nelson Rodrigues trabalhou, né? E essa manchete traz uma foto, obviamente, né? Com a foto do Arandi e do homem sendo atropelado, e ali o texto traz insinuações. Né? Tá dizendo, quase que dizendo que havia um relacionamento homossexual entre eles. A vida deles se torna um inferno a partir de então, né? Então, como a mídia e a política manipulam as pessoas e acabam arruinando a vida das pessoas, ou pelo menos tentando. Então ele é muito ridicularizado no trabalho dele, né? E no filme, quando eu assisti, eu achei um pouco exagerado, mas obviamente que ao mesmo tempo não é exagerado. Porque para os dias atuais, onde várias e várias políticas públicas, né, em defesa do movimento LGBT, elas já
ela já tem uma efetividade na sociedade, de modo que muitas coisas, agressões que o personagem passou no filme, elas não são cabíveis hoje em dia, né? Já foram superadas, né? Já seriam retalhadas imediatamente, né? Mas nesse contexto do filme, que da década de 80, obviamente que isso havia totalmente, né? E não só ele, mas a esposa dele, que é a Selminha, né? Passa a sofrer várias ligações, trotes, né? Sofre chacotas dos vizinhos. Então a vida pessoal do personagem vai sendo destruída, né? Pela falta de ética da imprensa e desse jogo sujo, né? E uma outra questão é que esse beijo do Arandir, né, no moribundo, né, ela não despertou apenas interesse da imprensa ou da política, mas também acabou trazendo sentimentos conflituosos, né, que estavam no íntimo da família, né? Como o amor ali, mas ao mesmo tempo tinha a vergonha, então a Selminha meio que rejeitava ele por ter vergonha, né, de ela chegar a dizer, não, pode ser que aí tem o resto de saliva de outro homem e tal, né. Então essa questão do moralismo, ela é muito atacada pelo Nelson, pelo filme, como uma maneira de fazer contracultura. E o Nelson estava muito associado ao grupo do Desbund, ou pelo menos os principais lideranças do movimento, se é que dá para chamar de movimento, colocavam ali. Os tropicalistas, o cinema novo, o cinema marginal, o Chacrinha, o Zé Celso com o teatro O Rei da Vela, porque ao invés de fazer uma política ortodoxa, uma política propriamente dita, né, de pedagógica, digamos assim, eles faziam essa, não deixava de ser política, mas de maneira artística, de maneira mais metafórica, né. No momento do atropelamento e do beijo no asfalto, estava presente, agora estou lembrando, um outro personagem, né, que é o Aprígio, que é o sogro dele, né. E o Aprígio, então é o Aprígio, é o delegado Cunha, é o jornalista Amado, né. Todos eles acabam tendo atitudes muito malignas com o rapaz, né? Então tem um momento até no livro, no filme, né, que há insinuações até que o Aprígio, ele tem muito ódio pelo genro, né? Então levanta-se a suspeita de que na verdade ele tivesse uma relação incestuosa com a filha, uma paixão incestuosa, né? Para assim a gente poder entender, né? Então, o Nelson, e o filme também, assim muito como o Nelson, é muito fiel ao livro, eles jogam o tempo todo com várias possibilidades para nos deixar confuso. E os personagens, eles têm um jogo muito intenso, assim, né? Eles nos fazem crer, assim, que todas as possibilidades são possíveis, assim, tamanho envolvimento deles com aqueles caminhos. Então a gente chega a achar que, não, né, ele realmente deve ter uma relação incestuosa com a filha, né? Mas, na verdade, o amor que ele sente não é pela filha, né? O amor, digamos que carnal, né? É justamente pelo genro. Né? Por isso o ciúme. Mas o filme e o texto vão trazendo várias possibilidades antes de finalizar, né, de concluir a história, né. Então, o Nelson escreve muito bem, o Bruno Barreto, como eu disse, é um cara que domina todas as técnicas de cinema, sobretudo no cinema mais arrumadinho, mais, né, clássico, assim, para aprender o público e tal, embora ele tenha feito vários filmes que foram fracassos de bilheteria, mas ele fez coisas muito importantes também, que tocaram muito o público, né. Mas é isso, a Selminha, quem faz a Selminha é Cristiane Torlone, né, como vocês perceberam, né, ela é uma esposa bastante dedicada, isso parece, né, tipo, dedicada no sentido de que faz tudo para que o casamento, né, seja duradouro, né, afinal de contas ali no filme eles estão juntos há pouco mais de um ano, né, então esse é um período bom de casamento, e eles se conhecem na verdade desde crianças. E apesar de no início do filme ela defende ele, de modo geral, muito, né? Mas no início do filme ela só defende ele, né? E há uns certos momentos que o jornalista Amado Ribeiro, né, e o delegado com eles conseguem persuadir ela, assim como o próprio pai, né?
de que ele realmente tinha um caso com um homem, enganava ela, assim por diante. Mas no final ela se nega, né? Até inclusive a ver o marido, porque aí obviamente o marido vai morar num lugar, numa pensão, uma coisa assim, num quarto, né? E ela se nega a ver ele, né? Como eu disse, ela tem nojo de beijá-lo e ao mesmo tempo beijar a saliva de um outro homem, né? Aí o que acontece? Quem vai procurar ele é a irmã da Selminha, que é a Dália. A Dália é diferente em cada um dos filmes, né? Assim que puderem, assistam ao filme O Beijo, de 61. Em que a Dália ela é mais formal, mais séria, e já no filme do Bruno Barreto ela é mais erotizada, assim, digamos assim. Não, acredito eu que não meramente para fazer com que a mulher seja um objeto do olhar masculino e nada mais. Não, acho que tem um valor estético que é uma herança das pornochanchadas, tá? E que funciona e que é interessante também. E a Dália vive com o casal, né? Ela defende o Arandir o tempo todo, até o final do filme, no momento crucial ali, mesmo, mas ela deixa claro que ela não acredita na inocência dele, mas ela defende, não vê problema nenhum que ele tenha feito aquilo, né? E aí, obviamente, ela é muito jovem, aí, tipo, entra a questão ética se ele se deve se relacionar com ela. E aí o filme joga no sentido de que tem cenas em que tu acha que tá pronto, eles vão ficar. E aí eles não ficam, inesperadamente eles não ficam e tal. Então o personagem ele tem um instinto, um inconsciente, uma sensibilidade, as paixões muito intensas. Ele tem que estar o tempo todo se controlando, né? Fazendo a razão estar à frente das emoções o tempo todo, né? O que não deixa de ser uma relação com a ética também, né? E nesse sentido de ética, os personagens, o jornalista Amado, o delegado Cunha, eles ultrapassam, né, qualquer preceito ético, preceito moral, né? Tanto que em busca de provar um envolvimento do Arandi com o rapaz que pediu o beijo, né? E eles fazem várias situações de tortura, de estupro, eles forjam evidências, né? Então o filme tem esse lado da violência, da tortura policial muito intensa em 1960, como se antecipando o que viria a surgir a partir de 64, mas estourando com o ato institucional número 5. Então, assistindo ao filme, a impressão que dá nesse momento é que o filme foi feito em resposta à ditadura militar brasileira, né? Isso, mas não foi, porque o filme é baseado no texto de 1960, né? Mas eu acho que estamos, que é isso, tá tudo ok com a transmissão aqui, é o que parece, né? Então é isso, assim, o personagem ele sofre essa perseguição, né? Ele é como se ele fosse alvo de trapaças, de uma ausência de ética na política, na imprensa, né? E o cerco vai se fechando contra ele, até que é publicado no jornal uma notícia que é o beijo do crime, o beijo é crime, né? E aí o Arandi passa a ser procurado pela polícia, né? E vai escondendo, né, em alguns lugares, né? A Selminha não visita ele, a Dália visita, o sogro visita também, né? Porque o jornalista começa a incentivar o sogro a matar, né, o Arandi, né, para limpar o nome da família, digamos assim, né? E no filme, né? Um ponto interessante é que o personagem do Amado, né, do Amado Pinheiro, né, isso é curioso, né? Porque se vocês assistiram o filme e leram o texto, então no filme ele é Amado Pinheiro, né? Porque teve uma autorização para utilizar o texto original, né?
E essa autorização foi dada pelo amigo do Nelson Rodrigues, que era, obviamente, o próprio Amado Ribeiro, né, que trabalhava com ele no jornal Última Hora. E essa autorização não foi possível fazer pro filme. Não sei se porque o Amado Ribeiro já estava morto, provavelmente já havia falecido, né? Mas é um caso curioso, né? E o cara que era amigo, né, do Nelson Rodrigues, né? Seria interessante fazer uma entrevista com ele até, quem sabe, né? E a narrativa do filme é uma narrativa clássica, né? Pelo menos esse filme do Bruno Barreto, o primeiro filme, O Beijo, ele é de 1964, ele já flerta um pouco mais, como eu falei, né, com o sistema mais experimental, mais surrealista, né? Eu vejo O Beijo no Asfalto de 81, bem mais clássico, né? E aqui entendendo o cinema clássico como propõe o Deleuze, o Xavier, né? No sentido de enquadramentos, de planos, cenas, de sequências, né? Que seguem padrões de cinema hollywoodiano, né? Inclusive tem aqui no canal live, gente, só explicando o que faz um cinema ser considerado clássico, né? Então, bem interessante, teria uma ideia, aqui não vai dar tempo de abordar, né? Então, o Bruno Barreto faz esse filme, né, que digamos que ele é mais comedido, que não tem grandes experimentações estéticas, né, mas faz o filme funcionar e o filme ser interessante, né, porque ele intensifica momentos de tensão que o Nelson não explorou, como a questão do estupro, por exemplo, ali, né. No texto, para quem leu, quando o Cunha pede para Selminha tirar a roupa, acaba a cena. Agora, no filme, talvez por termos passado por toda a ditadura militar e todas as agressões, né, sofridas, né, aí o filme abre mais. Ele explora muito a cena, é uma das cenas mais longas do filme, talvez a mais longa. Uma cena muito abjeta, muito difícil de ser assistida, né? E que aí, digamos que o diretor, digamos assim, que ele acha caminhos originais, digamos assim, ainda que amarrado em uma linguagem mais clássica, né? Eu vejo dessa forma aqui. Quero conferir se está tudo ok e aproveitar e pedir para os não inscritos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho aqui dessa live para receberem as notificações. É assim que o YouTube vai impulsionar o canal para outros perfis de YouTube. Assim nós vamos romper paradigmas e preconceitos, fazendo o pessoal que desconhece sistema brasileiro e filosofia a gostarem, né, desses fenômenos culturais. Tá? Então a inscrição é importante. Eu produzo aqui o conteúdo para vocês e vocês, em contrapartida, se inscrevem aqui no canal. O início do filme, gente, ele tem um corte, como vocês repararam, né, rápido daquele fundo escuro, né? Tem um fundo escuro, silencioso, tem um corte, e a cena já de imediato já nos rouba, né? Toda a atenção. Que é uma cena muito que eu sempre guardo comigo, porque ela é bastante original, nunca vi isso em outro lugar, que é um close em uma sirene de carro, de polícia, que percorre ruas do Rio de Janeiro. Aquilo, um close na sirene, né? Aquele vermelhão intenso e aquele som também intenso. Então, eu acredito que o espectador, nesse sentido, ele é transportado de maneira abrupta para o filme, né? Com esse misto de sons e de imagens relacionadas com o crime, com a violência, com a morte, com o sangue, já no início do filme. E nas sequências seguintes, não é? Nós temos ali o rapaz morto no asfalto, né? A gente percebe que ele foi atropelado pelo ônibus. Tem muito sangue no para-brisa. Né? O sangue ali é muito presente. Né? As pessoas observam o cadáver de uma maneira muito apática, como imobilizadas diante da violência, né? Mas uma menina olha, né, para tudo que está acontecendo dentro do ônibus que atropelou, né? E essa menina tem um rosto muito inocente, que ele contrasta com o sangue no para-brisa do ônibus, né? Então a imagem pega a menina atrás do vidro, um pouco dela, e também pega um pouco do vidro
né, que está na frente. E está ali justamente o sangue. Né? Então, esse sangue na inocência, né, essa violência onde não há justificativa para ter violência, que é no caso da menina ali, de maneira simbólica, representaria o próprio Arandir, né, que só deu um beijo em um homem que, enfim, estava nos últimos segundos de vida, né. E de maneira simbólica é passada essa imagem para o personagem principal da trama, né. É um filme muito interessante, muito complexo, que dá muito pano para manga, digamos assim. Uma boa noite a todas, todos